Boa noite! Boa noite! Boa noite, tia Érica! Eu tô dormindo. Então eu vou falar boa eu tô noite. abatido. Eu vou falar boa noite de novo pra você acordar, tá? Vai lá. Boa noite! Eu tô dormindo. Boa noite! Oi, Eu tô Bia. dormindo. Oi, tia Érica! Oi, Zé. Eu ainda tô abatido. Por quê? Por causa do Covid. Oh, Ai, coitadinho dele, gente do céu. Que judieira. Você vai melhorar. Qual que vai ser a história hoje pra eu levantar minha baixa estima? Hoje vai ser a história da Nilda, capítulo 5. Olha aí quem já tá aqui, ó. Vou te falar pra você levantar sua autoestima. Já tá a Esther Dara e a Pietra. Já está também a Júlia Moraes. Manda um beijo pra Júlia. Um beijo pra Júlia. Um beijo pra Pra toda a Esther Zé. Dara. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Tá. Ah, a Esther Dara tá falando que ela foi a primeira hoje, é verdade, Esther. Oh. Hoje foi você. Ó, o Heitor Machado está aqui. Um beijo pro Heitor. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Carol e a Lu. Um Beijo pra Carol e a Lu. Um beijão pra elas duas e pra bisavó. Isso, pro Heitor. Pra mim, Um beijo pra irmã Andréia e pra Alexia. Pra Andréia, pra Alexia. Isso, tudo aí. Então, que bom. Aí anima, Zé. Vai, se Tô animou? animadinho, tô animadinho. Isso, o Zé tá falando que ele ainda tá meio abatidinho, né? Porque ele ficou com Covid. Mas agora ele já tá melhor, né, Zé? Onde é meu própolis? Seu Eu própolis? quero passar meu própolis. Tá aqui, ó. Dá uma espirradinha aí, senão eu não canto, Ó, Bia. Põe criança, aí, ó, tia. deixa eu falar uma coisa. Criança não pode ficar pondo própolis sozinho, viu? Mas Porque esse é própolis infantil. Mas, deixa eu ver. vai Ah, lá, calma. Zé. Eu vou até esconder aqui do Nossa, Zé. é tão ruim assim. Olha que eu tô com picarro, ô, Bia. Não, ele gosta. Se deixar a Bia, ele coloca toda hora aí. Não Não pode. vai pra dar uma outra espirrada? Ai, ai, Quem ai. mais que Vamos lá, conectou então. aí? Quem mais que conectou? Olha, Sofia Helena, um beijo pra Sofia. Helena. A Sofia tá no primeiro ano. Manda um beijo pra ela. Ah, um beijo, Não, ela tá no Sofia. segundo ano, né, Sofia? Eu falei errado, né? Acho que é Um no beijo segundo então ano. pra Sofia, do segundo Um ano. beijo pra vocês, então. Eu Vamos. quero saber se ela tem parentesco com a Sofia Loren. A Sofia Loren. Não, a Sofia Quem é Loren, não. Olha, E é uma atriz muito famosa, mas já tem bastante tempo. ó. Bia, é bem antigona mesmo. Aí, Sofia, a gente falou um oi pra você, viu? Que bom que você está aí hoje. Pessoal, compartilha a live, então, para que outros alunos, outras crianças, outras pessoas possam estar assistindo, né? O capítulo 5 da Nilda, tá certo? Semana que vem, lá no Colégio Batista, a gente tem prova, hein, gente? Vão cair os 4 primeiros capítulos da Nilda, hein? Ixi, Às será que vezes o povo até- vai saber? Vai, eles assistem, eles são excelentes alunos, meus alunos do colégio, eles não ficam dormindo na hora da aula, né? Só quando tá doentinho, aí a gente perdoa. Um beijo pra Bruna, lá da Bahia. Um beijo, Bruna, aí para os irmãos Bruna lá da Bahia? a Bruna lá da igreja do pastor Maurílio, da irmã Ivana, tá lá tá na bom, Bahia tá bom. assistindo a gente. E a Sofia falou que tá mesmo no segundo ano. Isso daí. Vamos Mas a olhar? internet demora 3 horas para chegar na Bahia, ouvi falar. Não, demora não. Nossa, Zé, Eles não é tudo acompanham isso no atraso não. assim, ele deve estar vendo de sábado Pois agora. é, só você mesmo. Eles estão vendo a live de sábado, Filó. Ô, Bruna, Filó não liga, Bia. não liga pro que o Zé tá falando, não, tá? Vamos lá, então. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito agradecidos ao Senhor pelo teu cuidado conosco, porque o Senhor tem dado-nos vida, saúde, tem suprido as nossas necessidades, tem dado a sua presença conosco, Deus. Obrigada pela tua palavra também, que tanto nos instrui. Quero te agradecer por cada criança que está aqui assistindo, que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, dos seus pais, suas famílias, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, que o Senhor esteja protegendo as nossas saúdes, ó Deus, nossa saúde, e pedimos que o Senhor nos capacite para crescermos e sermos usados na obra do Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Muito bem, olha quem tá aqui hoje também é a outra Esther, a Esther do 3º ano, não é, Esther? A Esther Mas Brown. quantas Esther tem no colégio? E Quantas também quem Esther? tá aqui falando oi pro Zé e pra Bia é o Arthur Castilho, lá do 2º ano também. Um beijo, Arthur. Um beijo, Arthur. para o rei Arthur. Vamos lá, vamos cantar bem animados. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará e Deus o recompensará. Vamos lá, bem animados então. Qual que é o tom, Bia? Qual que é o tom? Quem sabe? É dó. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará e Deus o recompensará. O que você tá andando pra lá e pra cá, Zé? Eu tô tentando aumentar minha autoestima. Mas essa andadinha Ó, não tá dando certo, não. Tem mais alunos falando oi pra você. A Julia. Manda um beijo pra Julia. Quem é a Julia? A Julia do 2º ano. Tá bom, beijo pra Julia. Beijão pra Julia. Olha, também quem entrou agora e te chamou de lindão é a Laísa. Manda um beijo pra Nossa, Laísa. Laísa. Fala aí, ela é minha É fã. amado, Ela é hein? minha fã número 1, ô Bia. Não fica com ciúmes, não, que ela é minha fã Não, número eu 1. quero fãs Você tem que também. entrar no meu fã clube. Você não vai conseguir sucesso, não. Tá bom. Vamos lá Tem então. que ter carisma, tem que ter carisma. Ô Zé, você não estava aqui na terça e no sábado quando eu e a Bia ensinamos uma música nova. Então a gente vai cantar de novo para você aprender. Qual música bom? que é? Chama Num Piscar de Olhos. Também tem 38 estrofes? Não, essa é curtinha, bem curtinha, né, Bia? Sim. Bia, o que dá para fazer num piscar de olhos? Dá para lavar a louça? Não. Dá para arrumar a cama? Não. Ah, dá para jogar bola? Não. Zé, dá para dormir num piscar de olhos? Eu durmo rapidinho, com certeza, com certeza. Faz assim, Essa, dormiu já. essa música fala de 3 coisas que Jesus faz por nós num piscar de olhos. 2 ele já fez, uma ele ainda vai fazer. Ela diz assim, ó: num piscar de olhos, Cristo com amor mudou a minha vida quando o recebi. Num piscar de olhos, ele lavou as minhas culpas, porque na cruz morreu e nele eu criei. E a terceira parte fala: num piscar de olhos, ó, rapidinho, ele do céu voltará para nos levar para o lar celestial. Amém? Amém. Então vamos cantar, tá bom? Esse não tem tom, Bia. Não tem tom nenhum esse. Esse tem, esse é Lá maior. Ah, esse é lá. Eu vou só acompanhar, gente, porque eu não sei lá dentro. Num piscar de olhos, Cristo com amor mudou a minha vida quando recebi. Num piscar de olhos, minhas culpas já lavou, porque na cruz morreu e nele eu criei. Sou feliz, sim, tão feliz, sim, porque Cristo já me perdoou. Num piscar de olhos, ele do céu voltará e eu subirei pro meu celeste lar. Não fixa a tua voz, Bia. Deixa Eu eu vou aprender fixar a a voz. fazer É. a Vou quarta fixar um voz aí. comentário aqui pra todo mundo poder ouvir. Gostou, Zé? Você aprendeu? Mas já acabou? Ah, essa é curta. Eu acho que essa Eita, música a céu. gente podia repetir, dona aí. Ela é curtinha, A você gente viu? podia É sempre muito cantar curta, é duas muito vezes. curta. Não dá Então- nem tempo de falar segunda, terça, quarta. Não deu nem Não gostei dessa não. Não, vamos de novo, tá bom? Pra você aprender. Ah, vai aprender sim. Pra Zé. você aprender. Olha só, tem um monte de gente que tá falando: eu sou fã do Zé,
eu sou fã da Bia, eu sou fã do Zé. Ninguém fala que é fã da tia Ai, Érica, gente. né? Ah, eu sou fã, eu sou fã. Eu também. Mas nós não pode ir com ela, Bia. Nós não pode ir com ela porque eu e a Filó demos uma hora fora falando que ia com ela. Ela falou que ninguém ia com ela. Nossa, gente. Ela falou, só Deus. Ela falou, só Deus vai comigo. Nós ficamos com cara de tacho aqui, Bia. Na música Missão de Amor, na música, o Zé não esquece, a música Missão de Amor. Eu e a Filó passamos o maior carão aqui, Bia. Ó, um beijo pra vovó Dalva e vovô João. Vamos lá então, vamos mais Fala uma pro vovô vez. João trazer mexerica pra mim. Vovô João, o Zé quer mexerica. Vovô João, traz mexerica pra mim. Vamos Pra lá de aumentar minha novo. baixa estima. Num piscar de olhos, Cristo com amor mudou minha vida quando recebi. Num piscar de olhos, minhas culpas já lavou, porque na cruz morreu e nele eu criei. Sou feliz, sim, tão feliz, sim, porque Cristo já me perdoou, amém. Num piscar de olhos, ele do céu voltará e eu subirei pro meu celeste mar. Amém. Ô louco, Bia, como é que sai pra pegar esse tom aí pra voz masculina? Não tem jeito. Ô louco, a voz de ópera, a voz de ópera. Voz de ópera? Não é, é de ópera, voz de ópera. Voz de ópera. Voz de ópera. De ópera, o que é ópera? Não é ópera, é ópera. eu Voz de confundi. ópera, voz de ópera. Mas o menino tem que cantar mais baixinho mesmo. Qual que é a minha voz, Bia? Dá uma sugestão aí. Pera aí que eu tô aprontando Eu só sei arte fazer aqui. barítono. Pera aí que eu tô aprontando arte. Ai, meu pai do Fica céu. dando Quase que eu Bia, saio daqui. você acha que eu sou contrato? Não, você não é Você não. acha que eu Pera sou- aí, gente, que eu aprontei uma arte. Você acha que eu Pronto. sou tenor? Você acha que eu sou tenor? Eu acho que você é um baixo. Acho que eu sou barítono. Você é um Cadê a baixo. dona Reginéia pra falar que tom que eu sou? Ô Zé, A dona Reginéia sumiu. ô Zé, você sarou pelo jeito, né? Tá Eu bem, tô, você tá tô muito precisando bom. Ele levantar já tá minha todo baixa estima. Você tá até misturando as pessoas aqui. Pessoal, um beijo pra vocês todos, tá bom? E agora o Zé vai ficar quietinho, tá? Sem dormir. E nós vamos para o capítulo 5. Vamos lá, que eu quero saber também. O que aconteceu? Porque, né, Bia, a gente parou num momento muito tenso. Você lembra disso? Você Sim. lembra disso? Sim. Que a Nilda ficou... Vamos começar então a história. E aí agora você fica aí quietinho, prestando bastante atenção. Só não dorme que nem o Zé, mas eu vou deixar você ficar deitadinho, porque diz você que você ainda tá batidinho. Eu tô com a baixa estima. Então levanta a autoestima. Tem nada de baixa estima, não. Você é filho do rei. Tô precisando levantar minha baixa Filho, estima. filho do rei, filho de Deus. Tem que ter autoestima, amém? Amém. Amém, Bia. Amém, Que bem, Bia. que bem. Bem feito. Faz tempo que eu falo bem feito. É verdade. Vamos lá, então. A Nilda, ela ficou muito triste porque a dona Eunice e a dona Elva, as duas missionárias, partiram para Corrientes, que era uma cidade um pouco maior de onde a Nilda morava, também lá na Argentina. E elas, então, tinham ido para Corrientes, começaram uma outra classe de boas novas. O que era uma classe de boas novas? Qual dos dois pode me explicar aí, rapidinho? Era Eu uma não tava aqui. Eu Era uma tenho que responder, classinha. Bia. Então, a de Bia escutar a explica. palavra de Deus, Chay. Isso, Crianças. era uma escola improvisada, né? Uma classe improvisada na casa de algumas pessoas que eram para falar da palavra de Deus para as crianças. Era como se fosse uma escola bíblica de férias, mas na casa de alguém. E elas fizeram isso lá na casa da dona Lilá. Depois fizeram numa casa do outro lado da cidade, só que agora elas foram para Corrientes para continuar ensinando a palavra de Deus para aquelas crianças. Mas a Nilda ficou muito triste, porque as missionárias iam embora e ela estava tão contente de aprender a palavra de Deus. Quem se lembra, vou deixar a Bia responder, hein? Vamos ver se eu acho que a Bia vai lembrar. Acho que a Bia vai lembrar.
Quando ela ouviu, Bia, a história que Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu, e lá, Zé, nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo sem nenhuma doença, sem nenhuma deficiência, a Nilda logo pensou que ela iria para o céu e o que ela não ia ter mais? Ela não ia ter mais a perna lá, Aleijada, como chama né? que ela teve? Ela teve paralisia né? infantil. Ela não ia mais ter uma perna Isso, que uma perna arrastava. arrastada. Isso, ela não ia ter uma perna que arrastava, mas ela ia ter uma perna saudável agora, ia poder caminhar, pular no céu, né? E o braço também ia funcionar. Mas ela já estava muito contente que Deus estava transformando o seu viver. Ela já estava sentindo que Jesus estava transformando a vida dela. Ela já não andava tão nervosa, ela estava mais feliz, ela estava cuidando da casa e dos irmãos com mais alegria. Mas ela ficou muito triste quando elas foram embora e resolveu fazer uma coisa que você não deve fazer nunca. Ela saiu da casa dela sem avisar a sua mãe. A gente não sabe aqui na história se ela tinha pai, a história nunca menciona o pai dela. Mas ela saiu de casa sem avisar então a sua mãe. Deixou as crianças com a Leda e com o Carlos e pegou o barco lá, ó, para Corrientes. Você lembra quanto que ela gastou na passagem? 10, não sei a moeda. Vai, Bia, você fala espanhol, Bia. 10 pesos. 10 pesos. Mas ela só tinha 10, a passagem era 20. É verdade. Ela arrumou mais 10 emprestado com a dona Lilá e ela, enfim, subiu. E nós paramos a história aqui nessa parte, quando a Nilda procurou em todo lugar dentro daquele barco, ela procurou a dona Elva e a dona Eunice e ela não encontrava. Agora ela era uma garota de 12 anos, sozinha num barco, que já tinha se afastado bastante da sua cidade, não tinha nem como voltar, e ela estava sozinha, apenas com uma rede e um saquinho de mandioca, Zé, para ela comer quando tivesse fome. Você gosta de mandioca, né, Zé? Eu gosto. A vovó Dalva vive trazendo mandioca aqui pro Zé, ele gosta muito de mandioca, né? Ela vai trazer amanhã, eu acho. É? Junto com a mexerica? Nossa, Com a mexerica. ele pediu mexerica, agora pediu mandioca, misericórdia. Mas vamos voltar aqui na história, então. Vamos voltar aqui na história. E ela ficou ali procurando, e até uma criança escreveu assim nos comentários, né, no sábado, quando nós tivemos a live. Deus com certeza cuidou dela. Ó, você tá muito certo. Deus cuidou sim da Nilda. Mais do que isso, Deus permitiu que ela, naquele barco com centenas e centenas de pessoas, que ela, antes do barco parar no outro porto, né, em Corrientes, e aí ficaria mais difícil ainda dela encontrar as missionárias, Deus permitiu que ela encontrasse as missionárias antes de chegar no ponto final. Ela finalmente encontrou a dona Elva e a dona Eunice. Glórias a Deus. Eu imagino que quando a dona Elva e a dona Eunice viram a Nilda, elas devem ter falado: o que você está fazendo aqui, menina? Como que você veio parar aqui? E aí a Nilda contou para elas: eu vim para cá porque eu quero muito aprender a palavra de Deus, eu quero muito ficar perto das senhoras, e eu fiquei muito triste que vocês vieram embora e eu resolvi vir junto. Com certeza a Nilda levou uma bela de uma bronca, principalmente quando elas ficaram sabendo que a mãe dela não sabia. Agora, claro que é ótimo aprender a palavra de Deus, é claro que é uma bênção, mas nunca a gente pode sair de casa sem avisar os nossos pais, mesmo que seja para ir à igreja. Você sempre tem que avisar e sempre você tem que pedir permissão. Bom, quando ela encontrou então a dona Elva e a dona Eunice, ela foi para casa de uma outra senhora junto com elas lá em Corrientes. Lá em Corrientes, elas também fizeram numa casa, né, igual eu falei, a classe de Boas Novas, e a Nilda se mostrou muito prestativa. A Nilda ajudava a lavar a louça, ajudava a fazer a comida, ajudava a varrer o chão. A Nilda até mesmo saía, mesmo com a perna arrastando, a Nilda saía
ali, ô Bia, nos lugares ao redor, trazendo crianças. Nossa! Você convida as crianças para ir à igreja? Quando a gente pode ir à igreja? Às vezes eu esqueço, mas tem que convidar, né, tia? Mas agora que a gente não tá indo à igreja, você convida as crianças para assistir as lives das crianças? Tem que mandar para Você convidou, Zé? Você mandou, Zé, lá no seu Facebook? Sim, claro. Você mandou um convite para Eu eles convido, assistirem? eu convido. Todo mundo. Convide. meus amiguinhos. E quando não dá para assistir na hora, é tão legal, porque aqui no Facebook, lá no YouTube, os vídeos ficam gravados e você pode mandar os links, compartilhar os links com algumas crianças, para que eles também possam aprender a palavra de Deus, para que também possam aprender sobre o amor de Jesus, assim como a Nilda aprendeu, assim como eu aprendi, assim como você tem aprendido. Faça isso então. E a Nilda, né, buscou as crianças e encheu a casa. E ela estava sempre ajudando, sempre ajudando. Só que ela não podia ficar ali com a dona Eunice e a dona Elva, né? Ela tinha que voltar para a casa dela. E a dona Eunice e a dona Elva estavam exatamente nessa hora conversando sobre isso. Elas estavam dizendo, olha, eu estou muito preocupada, uma dizendo para a outra, com a Nilda. É tão bom ver que ela está crescendo em Cristo. É tão bom que ela está aprendendo a ler. Ó, elas não perderam tempo, elas começaram, Bia, a ajudar a Nilda a aprender a ler. Escrever e ler. Você já sabe, Bia, ler e escrever? Eu sei. Você sabe? Direitinho? Sim. Você é boa aluna em língua portuguesa? Sou. E espanhol? Sim. Ah, ela gosta de espanhol. E o Eu Zé? também sou. O Zé deve ser ótimo em inglês, né, Eu Zé? domino mais o inglês do que o português. Eu domino mais o inglês. Eu gosto mais do inglês, aí eu deixo o português de lado. Às vezes Não, eu mas não esqueço. pode, é a nossa língua, né? Muito bem. Elas aqui, então, estavam ensinando a Nilda a ler e escrever, ensinando a palavra de Deus. A Nilda estava crescendo espiritualmente, mas ela não podia ficar morando com as missionárias, ela precisava voltar para a casa dela. Com certeza, a mãe e os irmãos precisavam muito da Nilda, precisavam muito da presença dela lá, né? Lá na cidade onde ela morava. Ela precisava voltar. Quando a Nilda escutou isso das missionárias, a Nilda ficou muito triste e disse para elas, não, eu não quero voltar para minha casa, aqui está tão bom ouvindo a palavra de Deus, eu quero ser uma missionária como vocês duas. E elas ficaram muito contentes, mas elas disseram, Nilda, mas você não pode ser uma missionária agora, você é uma criança e você precisa ficar perto da sua mãe e dos seus irmãos. Deus vai providenciar uma maneira de você aprender mais a palavra de Deus. Agora você já está quase lendo perfeitamente, você vai poder ler a Bíblia, você vai poder aprender a palavra de Deus. E você pode frequentar a escolinha lá na casa da dona Lilá. Lembra? Elas começaram uma escolinha lá, né, de classe de boas novas, e a dona Lilá continuou. Mas a Nilda bateu o pé. Não, 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 eu não quero voltar, eu quero ser uma missionária, eu quero ser igual a vocês, eu quero aprender. E aí elas deram a notícia. Nilda, mas amanhã nós vamos para Buenos Aires. Buenos Aires, sabe o que é, Bia, Buenos Aires? É a capital de onde, você sabe? Da Argentina. Da Argentina. Elas iam voltar para a capital. Tanto a dona Eunice como a dona Elva, elas eram professoras lá num colégio, eu imagino que seja um colégio cristão, que nem o nosso, né? E nas férias delas, elas fizeram esses trabalhos de boas novas. Elas precisavam voltar para a escola onde elas eram professoras. E elas moravam na escola. Não tinha lugar para a Nilda morar. E elas então disseram para a Nilda, Nilda, você não pode ir para Buenos Aires conosco. Você vai ter que voltar para sua casa. Ai, a Nilda ficou muito triste. Mas a mãe dela sabia, tia Érica? Olha, a história não conta. Eu imagino que as missionárias deram um jeito de mandar uma carta para dona Lilá, alguma coisa avisando, porque ela ficou um bom tempo ainda com as missionárias. Sim. Também porque elas precisavam ter dinheiro para mandar a Nilda de volta para a cidade dela, né? Sim. Mas a Nilda não ela queria tinha ir. Que voltar. Ela tinha que voltar, Bia, você tem certeza, você tem razão. Sim. Mas ela não queria. Aí sabe o que aconteceu, Zé? Não tem. No dia da classe de Boas Novas, nesse dia aqui, era a última classe de Boas Novas antes da dona Elva e da dona Eunice voltarem para Buenos Aires. Era a última. A Nilda estava arrasada.
que elas iam embora. E ela não queria voltar para a cidade dela. Mesmo ela amando sua mãe e seus irmãos, não é porque ela não amava eles, mas ela dizia assim, eu quero ser missionária, eu amo tanto Jesus que eu quero ficar perto de vocês, eu quero servir a Jesus. Ela não entendia que ela também podia servir a Jesus lá na cidade dela. Sim. Não é? Mas aqui, então, na última aula, a Dona Eunice deu uma aula bíblica que vai mudar o rumo da história. Da Nilda, né? A Dona Eunice contou uma história que está em Lucas. Você não precisa abrir aí sua Bíblia, tá? Eu vou ler alguns versículos. Na verdade, eu vou ler só um versículo depois. Mas essa história está em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 26 e até o versículo 39. Então, Lucas 8, a partir do 26. Essa história, então, que a Dona Eunice contou, está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. A Dona Eunice contou aquela história, Zé, não fica com medo não, tá? Ela contou aquela história, não sei se você já ouviu, de um homem que vivia numa cidade chamada Gadara. E esse homem, ele era tão atormentado pelas trevas do pecado, ele estava tão longe de Deus, e ele era tão atormentado, ele era escravo do pecado, ele era escravo de Satanás. Satanás fazia com ele o que queria. Tanto é, crianças, que eu não estou exagerando, mas a Bíblia diz que ele andava nu, olha só, hein? Ele morava nos sepulcros. Sabe o que é sepulcros, Zé? Onde tem sepulcro? Cemitério. No cemitério. Então ele morava dentro do cemitério. Que horror! Que horror! Uma pessoa normal não quer morar dentro do cemitério, né? Ele morava dentro. A Bíblia fala que ele aterrorizava as pessoas, ele agia como se ele fosse um animal, ele agia como se ele fosse um louco, mas não é porque ele tinha parafuso a menos, que nem a gente brinca, né? É porque ele era atormentado pelo inimigo de Deus, ele era escravo do pecado. Você acha que uma pessoa em sã consciência gosta de andar nua na rua e ainda morar nos sepulcros, rosnar, correr atrás das pessoas e ser odiada e temida por todos? Claro que não. A gente gosta de viver em sociedade, a gente gosta de ser querido, né, Bia? Pelos nossos amigos, né, Zé? Sim. A gente gosta de ser querido. Mas esse homem, a Dona Eunice contando, e eu tô te contando também o que a Bíblia fala, ele era algo horrível. Mas um dia, ele conheceu alguém que mudou a vida dele. Quem será que ele conheceu? Jesus estava passando naquela cidade. Então Jesus estava vivo. Jesus ainda não tinha morrido e derramado seu sangue. Mas Jesus estava vivo. E quando ele viu Jesus, ele perguntou: ó, Jesus, filho de Deus, o que tenho eu contigo? O próprio homem que era lá servo do pecado, escravo do pecado. Eu quero que você pense bem nessa palavra, escravo do pecado. Porque é isso que o pecado faz, o pecado nos escraviza. Você sabia que tem gente que é escravo da mentira? Tem criança que adora mentir, ela mente tanto, que nem percebe. Tem criança que se torna escravo da desobediência. É tão comum ela desobedecer a mãe que quando ela obedece, a mãe acha que ela tá com problema. Né? Então se torna escravo do pecado, e era ele. Só que quando Jesus chegou, aquele homem então falou com Jesus, e Jesus teve muita compaixão dele, e Jesus conversou um pouco com ele, e Jesus o curou, o libertou. Jesus então disse para aquele homem que ele estava liberto do seu pecado, liberto daquela escravidão das trevas. Naquele momento em que Jesus passou e falou com ele, é claro que hoje a gente não vai falar aqui pessoalmente com Jesus, ele fala conosco através da sua palavra, e agora que ele já morreu e ressuscitou, a gente tem que crer no sangue dele, na sua justiça, na justiça de Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ali aquele homem, conversando com Jesus, ele foi liberto, ele foi salvo do seu pecado, ele ficou livre. E a prova de que ele foi liberto, sabe o que foi, Zé? O que foi? É que imediatamente
Ele tomou banho, Foi roupa. ele se vestiu e ele ficou quieto. Quando os moradores daquela cidade viram que aquele homem que andava como um animal, rosnando e morando dentro dos sepulcros, vai saber lá o que ele fazia dentro do cemitério, andava nu. Quando eles viram que aquele homem estava tomado banho, ele tinha colocado roupas, ele estava sentado e ele estava quieto, a Bíblia fala que toda aquela cidade temeu. Eles, né, não sei se eles chegaram a entender o que Jesus tinha feito com ele. E aí aquele homem, ele disse assim: ai, Jesus, o Senhor fez tanto por mim. A Bíblia não fala essas palavras, mas eu imagino, né? Ele falando assim: por favor, não vá embora. Mas Jesus falou para ele: eu tenho que ir embora, eu vou para outra cidade. Jesus andava o tempo todo pregando o evangelho, curando os doentes, fazendo milagres, né? E mostrando o reino de Deus que tinha chegado à terra. Então, aquele homem queria ir com Jesus. E a professora, então, a dona, lembra lá, a dona Eunice contando a história, né? Aí ela deu essa parte. Olha o que Jesus responde para ele no versículo 39. Lucas 8:39. Jesus diz assim para aquele homem que foi livre do pecado: volta para a sua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por você. O que Jesus está falando aqui? Conta aos teus parentes, né? A tua família. Você vai voltar lá para sua casa, para sua cidade, e você vai contar para sua família o que Deus fez por você. Então, ele obedeceu Jesus, ó. Ele foi anunciando por toda a cidade as coisas que Jesus lhe tinha feito. O que Jesus estava ensinando aqui para ele? Não, agora você vai ser um missionário. Você vai voltar lá para sua casa, e quando as pessoas virem que Deus transformou a sua vida, o evangelho vai ser aceito, o evangelho vai ser pregado e outras pessoas também podem se converter. Quando a Nilda escutou essa história, ela nem conseguiu dormir. A noite inteira, ela ficou pensando naquela frase de Jesus falando para o gadareno: volta para a sua casa, volta para a sua casa. Volta para a sua casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Ai, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? E ela fala com a gente quando a gente está com os ouvidos abertos, prestando atenção. Ela fala, ela só não fala com você se você não quiser ouvir. A Nilda ficou pensativa naquela noite. Igual a história de domingo, né, tia Érica? É, que parte? Da semente. Da semente. Ah, muito bem, Bia. A história de domingo a gente falou isso, né? Que a semente, que é a palavra de Deus, ela precisa encontrar um solo fértil. Tem 3 solos que não nascem nada, mas tem um que é fértil. E a Nilda aqui foi um solo fértil. Muito bem lembrado, viu, Bia? Parabéns. Obrigada. E agora a Nilda ficou à noite pensando em como ela cuidava dos irmãos, em como ela podia estar fazendo falta ali para a Leda, para o Carlos, para o Pedro, para o bebezinho, para sua mãe, em como ela podia voltar e mostrar que a sua vida era diferente, porque Jesus tinha, ó, transformado, lavado os seus pecados. Lembra que o crescimento não é da noite para o dia, né? Aqui a página verde, lembra disso. Precisa crescer, que nem uma plantinha. Mas a salvação, Jesus lavar os nossos pecados é assim. E ela precisava mostrar isso para sua família. Então, naquele momento, não sei se foi no café da manhã ou ainda de noite, mas naquele momento que ela estava pensando em tudo isso, ela fez uma oração. Ela pediu perdão para Jesus porque ela tinha saído da casa dela. Ela pediu perdão porque ela não queria voltar, mas ela agora reconhecia que ela tinha que voltar para casa. E ela orou, pedindo que Deus pudesse usar a sua vida para ser uma bênção e ganhar os seus irmãos para Cristo. Lembra? Ela tinha um irmão levado, lembra disso? Sim, ele precisava de Jesus. É, Zé, ainda bem que você não conheceu o Pedro, porque o Pedro era muito levado. Pensou juntar o Pedro com o Zé? Ô, louco. Então ele era levado mesmo. Ele era bem levado. E ela então acordou bem cedinho, chamou as missionárias e disse para elas: Dona Eunice, Dona Elva, Deus falou comigo. Eu entendi que eu tenho que voltar para minha casa. Eu vou voltar para minha casa. Mesmo querendo tanto ficar com vocês, eu entendi que eu também posso ser uma missionária onde eu estiver. Onde eu estiver. E é isso que eu quero ser.
eu vou voltar para minha casa. E, por favor, orem por mim. E as missionárias ficaram muito felizes, abraçaram e disseram para ela, orem por nós também, para que também possamos ser uma bênção lá na escola onde a gente trabalha em Buenos Aires. E a dona Elva disse para Nilda, Nilda, não se esqueça, Jesus prometeu que sempre vai estar com você, que sempre vai cuidar de você e Ele vai te ajudar a ser uma bênção. Volte sim para a sua cidade e seja uma bênção na sua casa, para sua mãe, para os seus irmãos e para toda aquela vizinhança. Ajuda a dona Lilá lá na sala de Boas Novas. E a Nilda prometeu, sim, eu prometo, eu vou ajudar. E então as missionárias colocaram a Nilda de volta lá naquele mesmo barco que a trouxe para Corrientes. E agora ela estava voltando, não do jeito que ela foi, toda preocupada, mas ela estava voltando com muita paz no coração. Claro que ela não queria se separar das missionárias, mas olha como que é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, Ele te dá uma paz tão grande que aí te dá alegria. Por isso você não deve fazer coisas erradas para buscar a sua alegria e sua felicidade, porque a verdadeira felicidade só existe na vontade de Deus. Ó, eu vou repetir, a Bia e o Zé vai repetir também junto comigo, para você nunca se esquecer disso. Só existe felicidade. Só existe felicidade. Acorda, Zé. Só existe felicidade. Só existe felicidade. Quando eu estiver. Quando eu estiver na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então, mesmo a Nilda não querendo ir embora, agora ela estava com paz no coração. E aí, então, ela volta para sua casa. Volta lá para a companhia dos seus irmãos. Chega lá, com certeza é muito bem recebida pela sua mãe, pelos seus irmãos e por todo aquele serviço que tinha na casa dela, né? Será que agora ela ia pisar de novo, Bia, com raiva as flores roxas daquela flor de jacarandá? Ah, eu acho que não. Não, né? Com certeza. Olha aqui o jacarandá que tinha lá na casa dela, né? Será que ela ia ficar com raiva das flores caindo? De forma alguma. Ela todos os dias acordava bem cedo, molhava o chão da casa dela, que era de terra, fazia o café da manhã, que era mandioca. Gostoso. Com leite quente. É, e eles Mandioca comiam. com leite? Ô, louco. Comiam. Não combina. Porque Não. eles não tomaram. Eles não tomavam. Eles não comiam pão no café da manhã, comiam mais mandioca. Outra culinária. É, outra cultura, né? Então É. eles comiam a mandioca, tomavam leite quente, ela cuidava dos seus irmãos e ela estava bem feliz. Até uma hora que o Pedro, o grande Pedro, o que será que ele aprontou? Ai. Ela estava lá, distraída, cuidando da casa, quando de repente o Pedro. Fez. Olha o que ele fez, ó. Ele simplesmente, enquanto ela estava ali arrumando a casa, ele amarrou a Nilda Assim, gente. no poste. Ele amarrou a Nilda no poste. Ela me compara com esse Pedro aí. Não é no poste, né? É no pilar que tinha dentro da casa. Fita mesmo, Bia. Ô Zé, deixa eu acabar de falar. Vou ficar até quieto agora, daqui pra frente. Ele amarrou a Nilda num pilar que tinha dentro de casa. Olha só, né? Porque lá ali era uma casa muito simples, com folhas, né, no teto. Né, com certeza tinha alguns pilares para segurar o teto, né, Bia? E ele amarrou com a rede, aquela redinha verde que ela tinha, ó. Ele simplesmente amarrou a irmã dele no poste. E ela ficou por um tempão lá amarrada. Até que o Carlos chegou e falou, Nilda, o que aconteceu? Ela falou, é o Pedro. O Carlos veio trazer o leite, né, para ela fazer as coisas que tinha que fazer em casa. E viu a irmã ali, desamarrou e falou para ela, o que você vai fazer com o Pedro agora? O que você acha, Zé, que ela ia fazer com o Pedro agora? Não sei. O que você acha, Essa Bia? história aí do Pedro, não sei não. Se você quiser saber o que a Nilda vai fazer com o Pedro, você vai ter que voltar que dia? Sábado. Que horas? 18. Às 18 horas. Não sei se eu ganho não. Vem sim, você Eu já tô sarou muito agora. abatido. Não, você já sarou. Agora vamos só terminar aqui o apelo, depois a gente conversa um pouquinho mais com as crianças. Olha só que coisa, né? O que será que a Nilda ia fazer agora com o Pedro? Será que agora
ela ia ter a oportunidade de mostrar para o Pedro o amor de Deus, ou ela ia fazer como sempre? Quando ele aparecesse para fazer alguma coisa, ela ia dar uma vassourada na cara dele, né? O que será que ela ia fazer? Termina essa aula perguntando para você que já tem Jesus no seu coração. Você que já tem certeza, tia Érica, se eu morresse hoje, ou se Jesus voltasse hoje, eu iria para o céu, porque eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus no meu coração. Essa pergunta é para você. Você tem tido boas atitudes dentro da sua casa, a ponto das pessoas verem mesmo, que você é diferente? Que tem uma luz aí diferente em você? Que você brilha a luz de Jesus? Hein? Você tem agido dessa forma? Tem sido um missionário aí dentro da sua casa? Ou os seus avós, os seus primos, os seus tios fazem que nem eu falei o Zé, né? O terrível Pedro. Ninguém quer saber daquele menino ou daquela menina por causa das más atitudes. Como você tem sido? Lembre-se, falar de Jesus não é só com a boca, também com a nossa vida, com o nosso testemunho. E se você ainda não tem certeza, tia Érica, se Jesus voltasse hoje, eu não sei o que eu poderia fazer. Eu acho que Jesus não pode me salvar, eu sou tão pecador. Olha, você viu que Jesus transformou a vida daquele gadareno. Aquele gadareno, quando conheceu Jesus, foi totalmente liberto dos seus pecados e mudou a sua vida. Num piscar de olhos, como a gente canta hoje. Não ele, porque ele tinha poder, mas porque Jesus mudou a vida dele através da salvação. Amém? Amém. Jesus quer mudar você também. Se você ainda não tem certeza, peça agora, porque a Bíblia é muito simples. O Evangelho é muito simples. Ele diz, Romanos 10, 9 diz assim, o Zé e a Bia vão falar junto comigo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Ô Zé, fala junto com a gente, você sabe esse. Confessares ao Senhor Jesus. Vamos lá de novo, vamos lá. A saber. Não, tá nada. A dona Érica não entende as enfermidades do a enfermidade alheia. Vamos lá, vamos terminar direitinho. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Com a tua boca confessar e em teu coração crer. Aceite Jesus como seu Salvador. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ajude agora, Pai, que se tiver alguma criança ou adulto, qualquer pessoa que estiver ouvindo essa aula e ainda não tem certeza da salvação, ainda não foi liberto do pecado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que agora possa crer no seu coração e pedir com a sua boca. Oramos por aqueles que já são salvos, que o Senhor nos ajude a falar do seu amor, mas também a mostrar o seu amor, a demonstrar com atitudes, ó Deus, o que o Senhor fez na nossa vida, para que outros também possam querer ter Jesus como seu Salvador. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você orou aí junto comigo? Prestou atenção na oração? Sim. As pessoas precisam desejar ter o mesmo Jesus que transformou as nossas vidas. Por isso a importância de uma boa atitude. Amém? Amém. Amém. Vamos terminar essa aula, então, bem animados. Ô Bia, uma pergunta pra Bia. Oi. Pergunta pra Bia. Ô Bia, eu aprendi uma coisa hoje. O quê? Muito importante. O que será que você aprendeu? Que a casa que tem Jesus é uma casa que tem Buenos Aires. Ai, gente. Não é? Você sabe o que significa Buenos Aires, ô Bia? O que significa Buenos Aires? Bons ares. É. A casa que tem Jesus tem bons ares. Boa piada, Zé. Não dá pra brincar? E agora Buenos Aires. também. Boa piada, Zé. Não, não é Gostei. piada não, é aplicação mesmo. Boa aplicação, Boa Zé. aplicação, Muito mas boa. depois de me comparar com esse Pedro aí da história, eu não sei se eu venho sexto sábado, não. Você não é o Pedro, Ele não. ficou Você Não, é. meu fã-clube vai reclamar. Eu Vamos quero fazer um própolis. carinho no Eu Zé, quero não. própolis, só vou perdoar com própolis. Você quer própolis? Tá o própolis. Tó. Dá pra ela trazer um perfume sábado pra mim? Ai, perfume? Eu quero ficar perfumado pra aumentar minha baixa estima. Tá bom. Ô, Bia, você
Você ajuda, tá? Ajuda, ajuda. Eu quero um perfume. Tem que ajudar. Tá bom, meninada. Foi muito bom dar aula pra vocês. A gente vai terminar cantando. Já que a gente falou de ser bom testemunho, vamos cantar a música da luz? Deixa a sua luz brilhar. Brilhar. Tá bom? Certo? Buenos Aires. Será que as casas das crianças tem Buenos Aires, dona Érica? Ah, eu Tem acho que Buenos tem, Aires. sim. Eu acho que tem, né, crianças? Tem que ter Jesus pra ter Buenos Aires. É. Bons Aires. Vamos lá, bem animado pra gente terminar. Acende a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse: você é a luz do mundo. Então deixe a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora, deixa a luz brilhar em todo lugar. Acende a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Aceita a luz. Um beijo pra tia Regina, um beijo pro Heitor Oliveira, que entrou depois, ó. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo pra tia, Tchau, manda pessoal. bolinho de chuva pra nós. Tchau, E manda bolinho de chuva tchau. também, Bia. Nós Bolinho estamos de com chuva vontade também. de comer bolinho de delícia. chuva. Tá chovendo.